Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos apoiam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria, que realmente existiram. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação feita pelos técnicos da espiritualidade, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade, ela está perto de nós, está bem próxima. Só que, para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a ervadania dos vícios e defeitos. Aí que a coisa complica, porque nossos vícios e defeitos nos acompanham também através das inúmeras reencarnações e são difíceis de extirpar, mas com a ajuda do Evangelho fica bem mais fácil. E hoje nós temos uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz o seguinte: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Eu vou repetir as palavras de Paulo porque elas são duras. Mexem bastante com o nosso ego. O que ele disse? Não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. É o que realmente nos falta, não é assim? Mas por que Paulo diz isso? É que o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão é a mesma coisa. Cada indivíduo vai contribuir conforme a sua posição evolutiva. É importante a gente lembrar que a experiência humana não é uma estação de prazer, não. Nós buscamos a felicidade nas coisas materiais e, infelizmente, ela aparece como água ou como areia que escorre entre os nossos dedos, não é assim? E a gente busca mais e mais e mais e acaba muitas vezes frustrado, deprimido, porque está buscando a felicidade onde ela não está. Uma coisa é a satisfação das nossas necessidades. Todos nós temos necessidades básicas que precisamos satisfazer. Mas normalmente a gente vai além, não vai? E aí depois tem que tomar Ozempic, essas outras coisas aí para emagrecer, porque a gente come, se alimenta mais do que deveria. Isso é só um exemplo para o resto da nossa vida, porque nós esquecemos que a parte mais importante do nosso aprendizado no planeta é a renovação espiritual. Por não termos feito ela ainda, é que nós vamos e voltamos da parte espiritual com quase sempre os mesmos defeitos, vícios, e temos dificuldades de adquirir as qualidades e virtudes. Então, vamos ser razoáveis. Temos que aprender a valorizar a oportunidade de aprender, facilitando assim a vida dos semelhantes, porque muitas vezes, em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós pensamos somente em nós. Por isso que Paulo diz: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Claro que nós ainda não temos humildade suficiente para compreender que, além de trabalhar por nós, precisamos ser
trabalhadores de Jesus. Apóstolos ainda não. Não. Apóstolos são aqueles que estão bem mais avançados do que nós, mas podemos dizer que não somos trabalhadores braçais, podemos dizer que não somos trabalhadores que fazem qualquer serviço sem qualificação, mas que, devido já a termos compreendido, nós somos como os trabalhadores da vinha que ficaram na praça à disposição do Senhor que veio contratá-los na última hora. Pois é. Hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, não importa qual seja o nosso segmento religioso, todos nós já estamos compreendendo que somos trabalhadores de Jesus, que devemos trabalhar por nós, mas também temos que trabalhar pela evolução da humanidade. Então, a partir desta compreensão, quando nós praticarmos alguma ação que ultrapasse o quadro das nossas obrigações diárias, vamos examinar o que está nos motivando para fazer isso. É a contenda, é a vanglória ou é a humildade? A humildade ainda não. Normalmente a gente faz para aparecer, para dizer, olha, vejam como ele é piedoso, como ele é caritativo, como ele faz o bem. Isso vale para o mundo, mas não vale para Deus, porque o próprio Jesus disse, aqueles que fazem um trabalho esperando recompensa na terra, já recebeu na terra, no céu, não tem nada mais para receber. E nós, normalmente, agimos assim. Então está na hora da gente mudar o nosso modo de pensar e principalmente o nosso modo de agir. E temos que fazer o quê? Temos que continuar trabalhando. Aonde nos é possível trabalhar. Nós temos a família, onde nós podemos exercer uma boa influência, auxiliar os que necessitam, e não só aqueles que estão na nossa casa, morando conosco, porque a família tem uma série de pessoas que orbitam na nossa volta, que muitas vezes precisam de uma palavra de conforto, um abraço, um gesto de carinho, e não custa nada. Não, e muitas vezes a gente foge, né? E alguém que está passando por dificuldade com medo que vá pedir dinheiro para nós, não é assim? E se por acaso ele pedir dinheiro, diga, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu posso te ajudar de outra maneira. Uma oração, um abraço, um carinho, uma prece, enfim. Nós temos mil e uma maneiras de auxiliar os outros. Estamos fazendo? É a pergunta aqui. Eu deixo para você meditar nesta terça-feira. E deixo a frase de Paulo também. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. E a humildade é uma das características dos espíritos mais evoluídos. Então, procure adquirir humildade, que você estará dando mais um passo na sua evolução. Obrigado e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.